Olá, amigos. E estamos para o nosso encontro dominical, encontro de amizade. Eu espero que eu já tenha porção de amigos. Roberto Carlos dizia: eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu não quero ter só 1 milhão. Eu quero ter 2, 3, 4, 10, 20 milhões de amigos. Quanto mais, melhor. Porque o objetivo da nossa vida aqui na Terra, nesse mundo de provas e de expiação, é exatamente formar a grande família humana. Então, nós estamos aqui para realizarmos uma tarefa. Quando nós vamos falar nas pessoas que marcaram a sua passagem pela Terra, realizando coisas extraordinárias, nós os chamamos de missionários. São os grandes missionários, e aí a gente vai pensando nos grandes missionários que passaram pela Terra deixando pegadas de luz. Esquecemos um detalhe muito importante: todos nós somos missionários. Não tem ninguém aqui na Terra que não tenha uma missão a cumprir. É claro que, às vezes, a gente deixa de cumprir a missão e desaba por outro caminho, caminhos escusos, ímpios, difíceis, e a gente vai deixando a nossa missão de lado e esquecemos da tarefa. Porque, pensem bem, você nasce em um lar, papai, mamãe, você cresce e resolve constituir o seu lar. Escolhe uma companheira. A gente acredita que o nosso caminho será de flores, coberto de rosas, caminho rosado, cheio de rosas e tal, e esquecemos que nos pezinhos das rosas tem os espinhos também. Então, é uma missão, o matrimônio é uma missão que a gente enverga, tanto o homem quanto a mulher. Qual a missão que eu tenho no matrimônio? É a missão de compreender, querer bem, respeitar os direitos do meu companheiro e, se possível, passar para eles alguma coisa boa daquilo que eu já possuo. Qual a missão do meu companheiro? A mesma coisa. Tentar me compreender, porque a gente veio de famílias diferentes, educação diferentes, cultura diferentes. Então, é o dever do companheiro também compreender e, compreendendo, respeitar também o direito que a gente tem de caminhar pela estrada que foi escolhida. Aí vem os filhos, olha que missão extraordinária. A gente recordar que eles não são nossos. Não é meu filho, como a gente costuma dizer. Filho de Deus, que Ele emprestou para os nossos braços, com objetivos. Ele não ofereceu o seu filho para nós para que a gente enfeitasse o nosso lar. E eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer não. Aliás, eu vou dizer sim. Colocar aquelas coisas na cabeça dos nenenzinhos, que eu acho, meu Deus do céu, deve incomodar, porque de vez em quando eu boto umas tiaras na minha cabeça e me incomoda. Eu fico pensando nas menininhas com aquela coisa na cabeça, como deve incomodar. Mas isso é outra história. Então, os filhos para nós representam missões que o Senhor nos ofereceu. Então, digamos que o filho tem um aspecto negativo de caráter que precisa ser corrigido. É a nossa missão, é o nosso trabalho. E essa corrigenda não é feita com violência, porque não é assim que o Pai nos trata. Ele nos trata sempre com amor. Então, será uma missão de carinho, de dedicação, de doação da nossa parte para aquela criatura, porque vai chegar o momento em que nós temos que devolvê-lo ao seu legítimo dono. E, naturalmente, a expectativa é que a devolução seja numa edição revista e melhorada. É isso que ele espera de nós, a nossa missão. Mas além do lar, saindo do lar, nós temos uma outra missão: os amigos, os companheiros.
aquelas pessoas com as quais nós temos que conviver. E convivendo, nós temos que passar para esses companheiros alguma coisa boa que tenhamos aprendido. Então, tratar com afabilidade, tratar com doçura os nossos amigos e fazer com que eles levem do nosso coração sempre uma mensagem positiva, alguma coisa boa que eles tenham observado na nossa maneira de ser, de agir, e tenha descoberto que seria bom se eles tivessem a mesma coisa. Então, somos missionários nos caminhos que estamos tomando a partir do nosso nascimento. E uma das coisas que eu acho muito interessante nesse trabalho missionário que nós estamos fazendo na Terra, hoje a gente ouve, lê com muita facilidade uma palavra que é bastante repetida pelas pessoas: gratidão. Meu amigo, você sabe o que é gratidão? Eu não sei se você sabe, mas eu tentei descobrir o que era a gratidão. Então, gratidão, na grafia, né, são letras que vão se juntando, formando sílabas, e essas sílabas formando palavras. Tudo bem, gratidão. Mas eu quero saber o significado dessa palavra aqui, primeiro aqui. Então você vai pensar no significado. Você escreve no seu celular gratidão para as pessoas por alguma razão, não importa qual, você coloca gratidão. Você fala ao telefone, por alguma razão, você diz gratidão no final da conversa. Então essa palavra é bastante repetida. Mas será que ela é sentida? Aí já é outra história. Então nós vamos aprender a grafia da palavra, juntar as sílabas e formar a palavra. Mas aí nós vamos trabalhar isso aqui na cabeça. Por que eu estou dizendo gratidão? Como é que eu exercito essa palavra? Falar é fácil, escrever, simples se a gente sabe escrever. Mas sentir já é outra história. Como é que eu tenho vivenciado essa palavra aqui no coração? E aí a gente vai descobrir que eu só sabia escrever, ler e falar. Ainda não sabia sentir. Porque eu vou fazer uma grande viagem. Eu vou para a minha infância. Os primeiros passos, quando 2 braços me sustentaram a dar os primeiros passinhos, quando a ternura de alguém me ajudou a começar as primeiras palavras. Então eu dizia papai, eu dizia mamãe, e os irmãos também. E com eles eu fui caminhando, fui aprendendo a me entrosar na vida. E foi uma coisa muito boa. Aí que entra a palavra gratidão. Quanto de gratidão, quanto de ternura, de carinho, de respeito eu doei para essas 2 criaturas, as 2 que me deram a oportunidade de estar aqui aprendendo com a vida a ser mais cristã, a ser melhor na sociedade, a ser um elemento positivo onde quer que eu esteja. Quanto de gratidão eu doei a eles, eu pensando agora em cima dos meus 85 anos, imaginando a gratidão que eu tive pelo meu pai, pela minha mãe. E estou te convidando, amigo, amiga, a pensar nisso. Se tem ainda o papai, liga para ele, visite-o, só para dizer, papai, eu te amo. Será uma coisa boa para o seu velhinho. E se tiver a mamãe ainda, que beleza, que coisa boa, extraordinária. Então diga a ela, mamãe, eu te amo. A gente se esquece. Nós falamos tanto em amor. Hoje falar de amor é uma coisa tão banal. O amor virou uma coisa corriqueira. Mas não é. O sentimento não é corriqueiro. Porque a gente fala, amor, eu te amo,
e tal, etc, etc, de uma maneira assim bem banal, bem corriqueira, todavia sentir já é outra história. Então vamos começar a valorizar, não apenas a palavra, mas o sentimento. Então dizer à mamãe, eu te amo, ao irmão também, abraçar o irmão, a irmã e dizer, eu te amo, é tão importante isso. E os nossos filhos? Quantas vezes você acorda e pela manhã você se aproxima do seu filho, lhe dá um abraço e fala, filho, sabe que eu te amo muito? Talvez você ache que isso não é necessário, que ele já sabe. Não pode saber, porque talvez nem você saiba que ama o seu filho, ou talvez nem ame também. Não tem importância. A palavra é mágica. A palavra tem uma vibração que vem de milênios, e essa vibração é que penetra. Então, quando você diz, eu te amo, a boca se enche de perfume e atinge o coração da pessoa que ouve. Então, isso é importante. E mais importante ainda, quando você diz dentro de casa para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus filhos, quando você diz eu te amo, a palavra sai vibrando. Você sabe que as palavras estão vibrando no ar e atinge a parede e penetra nos espaços interatômicos da parede e fica ali, vibrando ainda, porque vai vibrar eternamente, porque é a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse que Deus é amor. Então, é a presença de Deus. E a gente então vai sentir. Não vamos jogar a palavra amor assim, amor, não sei o quê. Não, não. Vamos falar na hora certa. Filho, eu te amo. E ao marido também. Mesmo quando há um desencontro, alguma coisa que não deu certo entre os dois, seja você o primeiro a dizer, me desculpe, eu te amo. Seja o primeiro. Não faz mal nenhum, não é rebaixar. Muita gente, eu não me rebaixo. Rebaixar é ser indelicado. Rebaixar é tratar as pessoas com aspereza. Isso é, porque a gente sai da condição de humanos para chegarmos à condição dos animais que não entendem. Se você machuca o animal, ele te morde. É natural, ele está se defendendo. Mas nós, conosco é diferente. Então a palavra gratidão significa eu estou profundamente agradecida de todo o bem que você fez a mim, a minha vida, ao meu coração. Dizer isso ao pai e à mãe é nosso dever. Aliás, está no Evangelho. Está no Evangelho. Gratidão dos filhos aos pais, assim como os pais devem ter gratidão por nós, os filhos também. Porque, afinal de contas, nós damos a ele um grande testemunho de confiança quando entregamos o espírito para um novo corpo completamente frágil, inerme, nas mãos dos nossos pais. Confiança. Então, a gratidão é algo extraordinário, que se ela houver dentro de uma casa, toda a parede vai estar impregnada desse sentimento. Então, quando a gente visita o amigo em cujas paredes existe amor, existe gratidão, nós sentimos essa vibração e a gente começa a conviver com elas também. E nós vamos multiplicando o bem na terra. Nós cobramos muito das pessoas atitudes. Então, nós achamos que o presidente da República precisa fazer isso, nós achamos que os políticos precisam fazer isso, que os motoristas precisam fazer isso. Nós achamos sempre que os outros precisam fazer. Achamos que os garis devem varrer a rua. Por que não pensar que eu não devo sujar a rua? Por que não pensar que eu não devo poluir o ambiente que é meu também, a terra? Então, se eu começar
a me colocar na posição de alguém que tem gratidão, não de palavras, mas de verdade. Se eu começar a pensar que eu sou alguém que ama, não de palavras, mas de verdade, porque eu vou contar para vocês uma coisa linda que é o amor. O amor, quando ele sai da boca, ele pode não ser verdadeiro, pode não ser honesto, pode não ser. Mas quando o amor sai dos olhos, aí não tem como fugir verdadeiro. E eu tive uma experiência linda na nossa casa espírita. Um sábado, que é o dia de atendimento às crianças, eu estava sentada numa cadeira separadinha, que é a minha cadeira particular. Eu estava sentada ali, olhando as crianças. E por alguma razão, a minha expressão devia ser de tristeza. Não me recordo por quê, mas devia ser. E as crianças iam passando, e de repente um menininho, pequenino, e eles haviam ganho balas doces das pessoas que estavam ali tomando conta deles. O menininho passou e parou, segurou a minha mão e falou assim: "Tá triste, vó? Toma uma bala. Olha que coisa mais linda. Tá triste, vó? Toma uma bala." Eu peguei aquela bala, guardei, tá guardada. Peguei aquela bala e fiquei olhando o menino. Ele saiu correndo e se esqueceu do que tinha feito, mas aqui no meu coração ficou. Ele enxergou, e olhos de criança não mentem. Quando eles olham para a gente com ternura, a gente sente. Mas você também pode ter olhos que amam. Comece a olhar a natureza, o firmamento, terra e depois as pessoas. Olhe-as com ternura e então você vai adquirir olhos de amor. Já viu que coisa linda que é? Até mais!